Tem bola rolando para o esporte. Alô, alô, Antônio Gabriel. Fala, Ed, um abraço para você, um abraço para quem tá ligado com a gente aqui na Rádio Jornal, nesse Bola Rolando. O esporte que hoje teve o penúltimo dia de trabalho visando o confronto da próxima sexta-feira, 9h30 da noite, contra a equipe do CRB, jogo que acontece lá na Ilha do Retiro, a 20ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. E hoje, Edinaldo, se confirmou mais uma vez, até com certa antecedência, que o Enderson Moreira não terá o meia Jorginho pelo 6º jogo consecutivo. Era a previsão de volta ainda demora muito? Ou é pra... O DM do esporte não coloca a previsão de volta. Era algo que a gente já imaginava, eu até coloquei isso para você ontem aqui. Verdade. Se na quarta-feira é hoje no caso, se na terça-feira, no dia de ontem, o cara ainda estava no DM, chegou aí para a transição e depois voltou para o DM, é porque a chance dele jogar era muito baixa. Isso aí acho que todo mundo concorda. Então, de fato, o Jorginho está fora do jogo de sexta-feira contra o CRB. É desfalque certo para o Leão mais uma vez. Ele tem uma lesão grau 1. Foi a informação que a gente obteve, até obtida também pelo nosso Leonardo Boris. Só que é uma lesão na coxa, numa região que aparenta ser um pouco mais complicada. Então, o tratamento está sendo mais minucioso com o Jorginho. 6º jogo consecutivo que ele desfalca o esporte. Em contrapartida, tem aí a volta do extraordinário Fabinho para melhorar esse meio de campo do esporte. Acho essa notícia fantástica, viu? A volta do Fabinho. Só uma coisa, né? O Fabinho vai voltar depois de... Eu vou até pegar aqui qual foi o último jogo do Fabinho. 2 meses, né? 2 meses, né? Mas assim, não dá pra gente imaginar que o Fabinho vai voltar, já vai ser titular e já vai jogar aquele futebol. Não, ele vem de um período de inatividade, né? Mesmo que ele vá para o banco, só o fato de você olhar para o banco e ver o Fabinho já dá uma tranquilidade. Eu entendo. Agora, assim, por exemplo, quando o Facundo Labandeira voltou de lesão, todo mundo disse, não, volta para ajudar, um cara que estava bem no momento que ele se lesionou. E quando ele voltou ali nos primeiros jogos, todo mundo criticou, o Labandeira não voltou mais o mesmo. Mas é porque o cara vem num ritmo muito acelerado de temporada, passa 2 meses parado tratando de lesão, demora realmente para voltar ao ritmo de jogo, né? E o Fabinho é um cara de 36 anos, então não dá para a gente deixar de lado essa questão da idade também. Mas, sem sombra de dúvidas, né? Como você coloca, é um jogador importante, é um jogador que fez falta ao esporte no período que teve fora, e por conta disso dá pra gente colocar como uma baita de um reforço que vem do DM rubro-negro para esse jogo contra o CRB na próxima sexta-feira. É uma boa notícia, uma notícia para ser celebrada. Deixa eu ver aqui qual foi o último jogo do Fabinho. Pronto, foi no dia 11... Ponte Preta, não? Ponte Preta, exatamente. Ponte Preta. Dia 11 de junho. Contra a Ponte Preta. Lembro bem que ele saiu lesionado no jogo contra a Ponte Preta. Isso, rodada 12 da Série B do Brasileiro. Então veja quanto tempo já o Fabinho está fora dos gramados. E o Fabrício Daniel, já voltou, não? Liberado, assim como o Igor Cariús. Esses também. São os outros 2 jogadores que estão liberados pelo DM e que vão fazer parte dos jogadores relacionados pelo esporte para esse jogo contra o CRB. Então, são 3 boas novidades, né? Apesar da ausência do Jorginho mais uma vez, jogador importante, todo mundo sabe, o Enderson vai ter de volta o Fabinho, vai ter de volta o Igor Cariús, que é titular absoluto da lateral esquerda, e tem o Fabrício Daniel de volta também, que sempre é uma opção interessante no banco de reservas. Analisando os últimos jogos do esporte, por mais que o Fabrício não seja um titular absoluto, mas é um jogador que, quando vem do banco, vem como uma opção de boa qualidade. E até quando foi titular, Ed, você lembra muito bem, até quando foi titular num jogo em que o Jorginho estava ausente, ele fez uma boa participação junto com o Wagner Love. Então, é um jogador versátil para o setor de ataque. E estranhamente, no jogo em que todos esperavam que ele entrasse, que foi contra a Chapecoense, aí o treinador optou por Gabriel Santos, né? Uhum. Ele terminou ficando no banco. E o Gabriel Santos, naquela oportunidade, fez uma péssima partida, só entrou lá no finalzinho do segundo tempo. O Fabrício, quando foi entrar, foi no finalzinho do segundo tempo. Foi. Mas é isso aí. O Gabriel Santos continua no esporte, estão falando em proposta internacional. Rapaz, é o seguinte, foi a informação que a gente apurou mais cedo, né? O Gabriel Santos, ele recebeu, ele teve conversas com o futebol asiático, com o futebol japonês. Eu não vou saber, não tenho, na verdade, qual clube em específico, mas ele recebeu contatos e iniciou certas conversas com o futebol japonês, tá? Eu conversei agora há pouco, isso faz alguns minutos, com pessoas do staff do Gabriel, que gerenciam a carreira do Gabriel, e elas disseram que foram apenas conversas, não houve uma negociação mais profunda
e que hoje a maior probabilidade é do Gabriel Santos de fato permanecer na Ilha do Retiro. Isso bate com a história que a gente apurou mais cedo, porque no clube, no esporte, não tinha chegado nada. A gente apurou com algumas fontes lá do esporte e disseram, olha, a gente está sabendo que houve uma conversa, uma sondagem pelo Gabriel, mas oficialmente aqui para a gente, para o esporte, não chegou nada. Então o Gabriel Santos, a princípio, permanece na Ilha do Retiro. Despertou o interesse do futebol asiático, mas permanece. Seria bom para o atleta e para o esporte, né? Porque ele está sendo muito pouco utilizado no esporte. Não, e outra tem coisa, entrado e não tem dado conta do recado. Pressão então, da torcida bom, também. Exato, né? Seria bom para o esporte e para o atleta, né? Novos ares para ele e uma oportunidade do esporte também se livrar de um jogador que não deu certo até agora, né? Ele até fez jogos importantes, marcou gols no começo da temporada ali, né? Principalmente Campeonato Pernambucano, os primeiros jogos da Copa do Nordeste, mas no desenrolar da temporada o Gabriel de fato acabou caindo de rendimento. Isso é indiscutível, né? O torcedor do esporte está na bronca com o Gabriel. Você lembra daquele jogo, Ed, contra o Ceará? Foi o Ceará, em que o Enderson chama o Gabriel do banco de reservas e o pessoal ali das sociais já grita burro contra o Enderson, enfim, lembro. já faz um protesto, pronto, para você ver o clima que está de fato do Gabriel Santos com a torcida do esporte. Se esse negócio fosse acontecer, honestamente, Edinaldo, eu também não acharia ruim, também não acharia algo ruim para o esporte nem para o atleta. Mas, pelo visto, o Gabriel continua na Ilha do Retiro e continua como opção para o técnico Enderson Moreira. É claro que se a gente não vê o Gabriel relacionado para o jogo de sexta-feira contra o CRB, já é um indício de que o negócio pode andar. Mas, a princípio, está em estágio embrionário e, de fato, a maior chance dele permanecer na Ilha do Retiro. E tem que lembrar outra coisa, né, Edinaldo? Assim, você tem no elenco o Fabrício Daniel, que é um jogador versátil, como a gente falou, joga por dentro, joga até na função de 9 ou falso 9, pelos lados de campo. Você tem o Diego Souza, que acabou de chegar e, assim que ele ficar à disposição, deve concorrer pela vaga de centroavante, né? Porque essa é a função que ele vem desempenhando nos últimos anos na carreira dele. Ele foi convocado para a seleção brasileira quando estava aqui no esporte para jogar como centroavante, tá? Então o Gabriel, assim, se a gente for analisar a perspectiva de futuro, ele, claro, vem recebendo oportunidades, não vem aproveitando as oportunidades recentes, como eu falei, uma queda de rendimento acontece com qualquer atleta. E se a gente fosse colocar na lista na ordem de prioridade, na ordem de vez, né, de oportunidade, o Gabriel está lá embaixo nesse momento, né? Acho que o Fabrício está na frente, o Diego, quando ficar à disposição, vai estar na frente também. Então, poderia ser uma movimentação interessante, sim, para o jogador, mas nada concreto, pelo menos até o momento, a respeito do Gabriel Santos, que deve permanecer na ilha. A questão das contratações, nós estamos ainda aí falta uma semana para fechar a efervescência, né, da janela de transferência, que ainda vai até o dia 2 de agosto. O que é que tem de novo aí para o esporte? Vamos lá, Ed. O esporte trouxe o Felipe, né? Foi oficializado ontem, inclusive vai ser apresentado oficialmente amanhã. Do Goiás. Isso. O Felipe, ele deve estar relacionado para o jogo de amanhã também, contra o CRB, jogo de amanhã não, jogo de sexta contra o CRB, já é uma opção a mais do banco de reservas, e um jogador que não vem de lesão, não vem de inatividade, ele estava treinando normalmente lá no Goiás. Então é um atleta que chega numa condição interessante. Ou vem para ser titular? Eu vejo ele com potencial de titular, Ed. Só o tempo vai dizer, só as atuações vão dizer, é claro. Mas eu vejo ele com potencial titular. A gente já teve a oportunidade de lembrar isso aqui, mas é um setor muito povoado hoje no esporte, né? Isso. Tem muita gente ali no meio de Veja, campo. você tem hoje 3 caras para a cabeça de área que disputam diretamente a titularidade. Fabinho, Fábio Matheus e Ronaldo. Assim, os 3 saudáveis disputam a titularidade. Fábio Matheus e Ronaldo vinham formando essa dupla de cabeça de área na ausência do Fabinho, porque para mim Fabinho é titular. E aí a outra vaga fica entre o Fábio Matheus e o Ronaldo, né? Ainda tem o Pedro Martins, né? Ainda tem o Pedro, mas o Pedro eu acho que cai um pouco na linha, né, de opções. O Ítalo também, mas eu coloco esses 3 para 2 vagas. Com a chegada do Felipe, fica aí 4 para 2 vagas. Então, assim, o Felipe, a gente sabe do potencial dele. Ele, de fato, nessa temporada, não fez nenhum futebol muito vistoso, não era a primeira opção, não era unanimidade lá no Goiás. Tanto é que o último jogo dele foi em junho, né? Foi no mês passado ainda pela Copa Sul-Americana, estava sem jogar esse tempo, e veio para o esporte para tentar ter mais minutos. E é um atleta que, em termos de desempenho, a gente sabe que ele pode entregar bastante, principalmente no nível de Série B. É um volante diferente, é um cara que tem a pegada de marcação, um cara que tem capacidade de construir jogo.
Quando ele estava no Fortaleza, passou muito tempo no Fortaleza, ele era uma unanimidade no meio campo, foi campeão da Série B em 2018, sendo titular. Então é um jogador que, para mim, vem para ajudar e muito um setor em que o Sport é carente de jogador com a característica dele, de um volante que tem a capacidade de sair jogando com tranquilidade, com experiência, sabe? Com poucos erros, de fato. E esse oba-oba todo, né, que se faz em cima de Diego Souza, se a gente fosse apontar aqui as opções que sobram para Diego Souza, originariamente a questão da posição de centroavante, né, que é a posição que ele vem jogando já há um certo tempo, desde o Sport. Isso. Mas afora isso, o técnico querendo permanecer com o Wagner Love lá na frente, que para mim seria o mais óbvio, o que é que sobraria para Diego Souza? A vaga do Juba? Acho difícil que ele jogue aberto pelo lado, Ed. Eu não vejo mais o Diego Souza com essa capacidade. Isso aqui não é uma crítica não, tá? É bom a gente deixar claro. Quando a gente diz que o Diego não enxergamos mais o Diego jogando como meia, como ponta, não é que a gente está criticando o Diego Souza, é porque a característica dos últimos 5 anos, talvez, de carreira dele, aponta um Diego Souza jogando de centroavante, jogando como um homem de referência, às vezes vindo buscar a bola como falso 9, mas como um ponta, como um extremo, no caso, né, como um meia aberto, como mas eu não descartaria, meia de articulação, mesmo eu não levando vejo. com você essa consideração aí, que eu também concordo, até pela idade e tudo mais, o pique que ele não tem mais não é o mesmo, nem é o Diego Souza de 6, 7, 8 anos atrás. Mas eu vou te contar, de repente, essa possibilidade pode acontecer. Não, que pode acontecer. Para não mexer pode. no Wagner Love, vamos ver aí o que é que dá. Que pode acontecer, pode, né? O Anderson Moreira vai testar, vai aproveitar o Diego, vai tentar utilizar, encaixar o Diego em algum sistema de jogo. É claro que o Diego, quando ficar à disposição, ele não vai estar com físico para jogar 90 minutos, então ele vai entrar aos poucos no time. E se ele for rendendo nesses minutos que ele vai ganhando, a tendência natural é que o Anderson tente achar uma equipe em que o Diego Souza seja titular, mantendo os jogadores que estão rendendo também no Sport. Mas isso é uma dor de cabeça para um futuro que pode acontecer. Nesse momento a realidade é o Diego recuperar a forma física, o Diego ganhar capacidade física para ganhar os primeiros minutos, e aí a gente vê, com o passar do tempo e com as entradas do Diego Souza no time, como o Anderson Moreira enxerga ele, como o Anderson Moreira vai avaliar o desempenho dele. Então é algo para muito para frente, assim. Eu estava até pensando sobre isso, vendo discussões nas redes sociais dos torcedores. O Diego pode jogar assim, pode jogar assado. Ainda tem um caminho para o Diego Souza ficar apto para jogo, para a gente ver o rendimento dele, para a gente ver como é que ele se encaixa no time, para a gente ver como é que o Anderson enxerga ele no time. Tem muitos ICs e muitas coisas que a gente só vai ver no dia a dia. Então, o Diego vai passar por esse período de aprimoramento físico para poder ser relacionado. Ele já está regularizado. E na sexta-feira, só um adendo nessa história do Diego Souza, na sexta-feira, antes do jogo contra o CRB, ele deve ser apresentado ao estádio, né? Vai fazer aquela volta olímpica, saudar os torcedores. É possível também que ele seja apresentado oficialmente com coletiva de imprensa antes do jogo, né? Isso é possível também. Então, a gente vai aguardar, ver como é que vai ser a sexta-feira, dia do jogo, que certamente o marketing do Sport vai aproveitar a ilha lotada, a presença da torcida, para fazer ações com o Diego Souza. Bom, o Sport terminou contratando nessa última leva da janela o Alan Ruiz, o Peglo, o Michel Lima, o que chegou agora, Felipe. São 4 reforços. E o Diego Souza, né? E o Diego Souza, 5, né, que já estava na relação. Aí você me pergunta, onde vai trazer mais? Onde é que vem mais jogador? Qual a carência mais imediata para o Sport continuar na janela de transferência? Lados de campo do ataque, extremos. Principalmente laterais, o lado não? direito. Laterais não? Olha, eu cheguei a receber uma informação de que o Sport estaria também de olho no mercado em busca de um lateral, tá? Mas não é a grande prioridade. Não é a grande prioridade nesse momento. Mas existe sim na lista, se for possível, se achar uma boa oportunidade de mercado, um lateral direito, tá? Mas a grande prioridade, se eu fosse colocar para você, seria um extremo, principalmente para jogar pelo lado direito. Por aquele motivo que a gente colocou, né? Mais um ponto. Isso. Principalmente por aquele motivo que a gente colocou, acho que ontem aqui na Rádio Jornal do Bola Rolando. As oscilações de Labandeira, de Edinho. Edinho, exato. 2 jogadores que viveram bons momentos nessa temporada, mas têm apresentado inconstâncias, tanto é que alternam quase que jogo após jogo, né? A substituição mais repetida do Sport no ano é a saída do Edinho para a entrada do Labandeira ou a saída do Labandeira para a entrada do Edinho.
Então, isso mostra que de fato... ocorre fato, também na lateral direita, né? Isso, entre Everton e Eduardo. Everton, impressionante. Exato, exatamente, né? O Eduardo já foi titular contra o Sampaio, o Everton foi titular no jogo anterior contra o Vitória, enfim. Há uma alternância muito grande desse lado direito do Sport. Enquanto o lado esquerdo é um lado de maior força, né? Um lado de melhor desempenho, um lado com Juba, com Igor Cariús, com dois jogadores que a gente enxerga que são donos da posição. Mas o lado direito, eu diria que a principal prioridade do Sport hoje é esse lado direito de ataque. Agora tem uma questão, viu, Ed? O Sport não vai trazer, pelo menos a informação que a gente recebeu hoje, o Sport não vai trazer nenhum jogador que chegue para compor elenco. Um atleta que chega assim, olha, a gente vai trazer ele para ver se ele rende. Não. O Sport, se for para trazer mais um ponta, se for para trazer mais um cara para jogar pelo lado direito de ataque, é um cara que chegue com status de titular. O momento exige isso. Exatamente. Falta uma semana para fechar a janela de transferências e o Sport está priorizando, sim. A grande alvo é um extremo, mas um cara que chegue para ser titular. Vou dar um exemplo para você. A gente não falou na semana passada do Romarinho, do Fortaleza? Sim, pronto. Várias vezes. O Romarinho é um jogador que a diretoria enxerga que chegaria no Recife para ser titular. E eu também enxergo dessa maneira. Mas voltaram a tentar contratá-lo, não? Qual é a grande questão com o Romarinho? É bom a gente até atualizar. As negociações nesse momento estão estagnadas. O que o Sport recebeu de demanda do empresário, do pessoal que gerencia a carreira do Romarinho, foram valores em que o Sport pode chegar. O Sport pode pagar o salário do Romarinho, tudo certo. Só que existem duas questões que impedem o negócio, pelo menos nesse momento. O contrato mais extenso do Romarinho com Fortaleza e também o desejo do Romarinho de, se for para ele se transferir nessa janela, que seja para o clube de Série A. Então ele está priorizando clubes de Série A do Campeonato Brasileiro. Então nesse momento a negociação está estagnada, mas o Sport está de olho, porque sabe que a janela está fechando e que é uma baita de oportunidade de jogar no Sport com chances de acesso, com um time encaixado, onde ele vai ser titular. Ele sabe. O Sport sabe que está oferecendo para o jogador uma boa condição para que ele volte a atuar e volte a ter minutagem nessa carreira. E volte na carreira dele, e volte a ter destaque, naturalmente. Então, o Sport segue em busca de um ponta. O Romarinho segue em pauta, mas a negociação está estagnada. Lembra que falaram lá atrás do nome do Jajá? Sim. Nunca chegou a ter nada, mas o Sport seguiu monitorando a situação dele. A novidade de hoje é que, vem de Curitiba, na verdade, é que o Jajá teria uma proposta do futebol português e estaria se encaminhando para o lado de lá, para a Europa. Então, é outro jogador que tem carta fora do baralho. Foi até dada como certa a contratação do Jajá pelo Sport. Isso nunca aconteceu, nunca houve acerto de fato, houve procura do Sport, mas o jogador, nesse momento, teria uma proposta em mãos do futebol português. Então, o Sport já não negocia, nem conversa, nem espera a situação do Jajá lá no Atlético Paranaense. A gente falando aqui nesse vai e vem de Labandeira, de Edinho, outro jogador que sumiu do Sport foi o Wanderson, né? Sim. Era outro jogador. Mas aí desde o começo do ano, né? Era outro jogador que, buscando outros ares, seria bom para ele e para o próprio clube. Porque cada vez mais, quanto mais chega jogador de ataque, mas ele vai ficando como uma opção lá atrás, né? Vai sendo colocado lá atrás. Mas, o Wanderson nunca teve alguma proposta para Wanderson, não? Veja, o Náutico, até o executivo Gustavo Cartaz chegou a confirmar que sondou os dois jogadores, né? O Wanderson disse que não queria ir para o Náutico. Quais os dois? O Gabriel Santos, perdão, também? Nem citei. O Náutico chegou a sondar os dois. O Wanderson, o Náutico teria recebido um não do Wanderson e o Gabriel Santos teria dado um não para o Náutico também. E até o Gustavo Cartaz, numa entrevista hoje pela manhã, na Rádio Clube, disse que o Gabriel Santos teria essa proposta do futebol asiático. Só que o staff do atleta, como a gente já colocou, não confirma a proposta, confirma somente uma conversa inicial, nada que tenha certeza que vai se desenrolar para uma contratação. Então, o Wanderson teria recebido essa sondagem do Náutico, disse não, mas é um jogador que, a princípio, permanece na Ilha do Retiro. Não tem nada que dê como certa a saída do Wanderson do Sport nesse momento. Mas eu concordo com você, é um jogador que está com baixa utilização, é um jogador que tem idade avançada, já tem 35 anos o Wanderson. Pois é. Né? Ele foi muito utilizado na temporada passada e essa utilização recorrente da temporada passada dele justificou a permanência dele para esse ano na Ilha do Retiro, mas é um jogador que de fato esse ano tem baixa utilização, assim, né? Foram 10 jogos na Série B, mas
apenas 270 minutos, né? Então veja como é longe de uma utilização perene do Wanderson nessa Série B. Totalmente. Então é um jogador que hoje não é prioridade, mas está no elenco e vem entrando em algumas partidas. Mas hoje não tem nada sobre ele. Vamos escutar nosso convidado. O Wagner Love concedeu entrevista coletiva hoje e ele fala primeiro sobre o dia a dia de treinos. O Wagner fez questão de colocar isso em coletiva, está bem puxado, está bem pegado o treinamento, competição está alta, e ele fala sobre a importância desse segundo turno que começa a partir de sexta-feira contra o CRB. Essa tem que ser a mentalidade, né? A gente está aqui, todos os jogadores querem mostrar o seu potencial, o seu trabalho. Então, quando o treino é competitivo, isso nos ajuda, porque a gente sabe que a gente vai encontrar um jogo competitivo na sexta-feira. Então, isso faz também com que o treinador tenha aí todas as opções disponíveis para ele, para que ele monte o melhor time aí para o nosso jogo de sexta-feira. Esse jogo de sexta, como a gente falou, é o start dessa reta final. É uma reta final que não pode ter erros? Olha, quanto menos a gente errar, melhor, a gente sabe disso, né? Que não vai nos dar a possibilidade de conseguir vencer os jogos e conquistar o nosso objetivo. Mas a gente também tem que ter paciência, não podemos fazer as coisas de qualquer maneira, de qualquer jeito. Temos que tentar manter as coisas boas que nós fizemos no último jogo, levar para o próximo e tentar fazer um bom jogo dentro de casa e tentar os 3 pontos. Tá, então, Wagner Love, entrevista coletiva concedida hoje lá no CT José de Andrade Médicis, em Paraty. Pronto, aí o esporte prontinho, já tudo ok? Tudo ok. Tudo pronto então para o jogo da próxima sexta-feira, que certamente a gente vai falar muito sobre o time nos próximos programas.